Então a gente vai começar a aula de hoje, que tem o tema limite e continuidade. Perceba que é um tema que a gente já trabalhou bastante lá no curso de Cálculo 1, mas aí agora a gente vai trabalhar limite e continuidade para funções de várias variáveis. Em geral, a gente vai estar trabalhando de duas variáveis, porque é mais fácil a visualização. O que acontecer para duas variáveis, você imagina que aconteça para mais variáveis, certo? Então, tudo que a gente estiver definindo na aula de hoje, embora a gente utilize de duas variáveis, é análogo para mais variáveis. Então, vamos começar com o seguinte exemplo. Imagina a seguinte função, que a gente já conheceu, que é o paraboloide circular, que é dada pela equação x² mais y². Eu quero descobrir o que é que acontece quando o x se aproximar do ponto 1 e o y se aproximar do ponto 2. Se a gente pensar lá no cálculo 1, o estudo feito de limite, é esperado que a gente aplique a função para x igual a 1 e no ponto y igual a 2, fazendo uma substituição imediata, né? Então, a gente já tem mais ou menos o que é que acontece. Mas a gente sabe que quando se trabalha com limite, a gente não trabalha no ponto, e sim em uma vizinhança do ponto. Lá em R, uma vizinhança é um intervalo. Em R2, ou seja, em uma função de duas variáveis, o que a gente tem, nosso, entre aspas, intervalo, passa a ser uma vizinhança desses pontos, e essa vizinhança vai ser o que a gente vai chamar de bola ou de disco, certo? Mais na frente a gente explica direitinho isso. Então, para a gente continuar aqui, vamos imaginar que a gente pegou essa função e aplica em vários pontos, tanto para pontos na vizinhança do x1 e pontos na vizinhança do x2. Se a gente imaginar essa tabela, perceba que aí na horizontal a gente tem valores para x, na vertical valores para y. Quando a gente já está calculado aí os valores, certo? Quando a gente pega esses valores e substitui x igual a 0,9, y igual a 2,1 na nossa função f de xy, o valor que a gente encontrou foi esse, 5,22. Como também a gente pegou x igual a 1,001 e y igual a 2,011, o que a gente encontrou foi o valor 5,04. Então, o que a gente está encontrando aí? Valores, ó, à medida que eu peguei x e y próximo, x próximo de 1, y próximo de 2, o que a gente está encontrando são valores próximos do valor 5. Concordam com isso? E, de fato, é o que a gente já traz lá da ideia do cálculo 1, quando a gente imagina que eu vou fazer uma substituição direta no ponto. Lógico que a gente sabe que essa substituição direta no ponto ser igual ao limite da função é uma classe especial de funções, que a gente também vai definir na aula de hoje. Quando a gente trabalha com limite, a gente trabalha em uma vizinhança daqueles pontos, certo? Então, vamos imaginar, aqui já é esperado que dá 5, né? Vamos imaginar essa mesma função aqui, onde eu fiz algo no GeoGebra para vocês, para a gente ver bem direitinho o que é que está acontecendo. Deixa eu colocar aqui. Eu peguei o nosso gráfico, tá aqui. Esse C, gente, se vocês analisarem aqui, ó, o ponto C é exatamente a função aplicada no ponto 1, 2. Ou seja, eu peguei a coordenada 1, 2, que está aqui embaixo, nesse ponto A, apliquei a função, chegou no ponto C. O que é que a ideia de limite vai ser para a gente? A partir do momento que eu pegar um ponto próximo aqui desse A, ou seja, na vizinhança de um ponto A, que se você perceber, esse plano XY está aqui, olha o que está acontecendo nessa figura aqui no R3, ó. Eu estou pegando, ó, estou movimentando aqui, ó, o B. Percebe que a reta está movimentando também? Eu coloquei essa reta só para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo na imagem da função. É como se
O ponto que encontrasse aqui fosse exatamente o F desse nosso ponto B. Se vocês analisarem aqui, se eu colocar o B bem próximo aqui ao ponto A, e você analisar aqui o que está acontecendo com a imagem, vai estar aqui bem próximo do F do ponto A, que eu estou representando pelo nosso ponto C. Então, vocês conseguem perceber que o que a gente está fazendo é criando uma bola, uma circunferência, um disco, lá com o centro no nosso ponto A, e estou analisando pontos próximo desse ponto A, e cada vez que eu me aproximo do ponto A, se você olhar aqui, o F de B, cadê ele aqui? O F de B, ele está bem próximozinho do nosso ponto 5, que a gente já imaginou que isso ia acontecer. Então, isso daqui é exatamente a ideia de limite. A gente vai pegar uma bolinha, pegar um disco centrado num determinado ponto, onde esse ponto é o nosso ponto, onde está fazendo o limite, com um determinado raio, e ver o que é que está acontecendo com a função aplicada nesses pontos que estão próximo desse A, próximo desse centro, certo? Então, voltando aqui, a gente tem, como esperado, que o limite da nossa função é 5. E lá no GeoGebra, a gente já mostrou que isso de fato está acontecendo quando a gente movimenta a função. Então, agora, o que a gente vai querer é, de fato, definir essa função. Na verdade, definir o que é um limite de uma função para a gente, de uma função do R2. Então, ó, peguei uma função de duas variáveis aqui, de novo, isso pode ser feito para uma função de quantas variáveis você quiser, certo? A gente está pegando dois pontos aí, x, y, para que fique mais fácil a visualização. Então, eu vou pegar, eu quero descobrir quem é o limite dessa função numa vizinhança de um determinado ponto, quando esse xy tender ao ponto x0, y0. E eu vou dizer que é L, a mesma definiçãozinha lá do cálculo 1, só que lá era uma variável. Se para todo número que você pensar maior que zero, chamando de epsilon, você conseguir encontrar um determinado número delta, tal que cumpra essa condição aqui. O que a gente tem isso daqui, ó? A gente vai passar e ver qual é o resumo dessa nossa definição. Se a gente tiver aqui, o que a gente tem é exatamente isso. O limite de uma função quando um determinado ponto P, esse nosso P aqui é o nosso ponto x, y, e o P0 é o ponto x0, y0. Então, o limite dessa função, quando esse ponto tender a um ponto x0, y0, vai ser L, se somente se para todo epsilon existir um delta tal que cumpra isso. O que é isso? Vamos imaginar aqui o que está escrito nesse desenho aqui. Ó. Eu tenho aqui o plano x, y, z, que está aqui. Se eu pegar agora uma função, digamos que ela se comporte ó, mais ou menos assim. Isso é a nossa função, certo? Ela está bem bonitinha aí. Eu tenho aqui embaixo um determinado ponto A. Vocês conseguem perceber que isso daqui é exatamente a equação de uma circunferência de centro x0, y0. Então, digamos que meu ponto A seja exatamente essas coordenadas, x0 e y0. O que é que eu vou fazer? Eu vou construir uma circunferência aqui, ó, um disco de raio delta. O raio aqui, ó, de raio delta. E eu quero saber o que acontece. Aqui você teria o seu F de A. E eu quero saber o que acontece com pontos que agora você pegar aqui, ó. Imagina que eu estou pegando um ponto aqui. Quando eu aplicasse a função, estaria chegando nessa imagem. Se eu pegasse um pontozinho aqui, ó, também estaria chegando nessa imagem.
Cada vez mais próximo do ponto A que você pegar, você está chegando mais próximo aqui do F de A. Então, você, à medida que escolheu o delta, que você pode escolher, certo? Aqui, ó, para ser o raio desse discozinho, você consegue imagens aqui próximo desse F de A. É exatamente o que está nesse desenho aqui, certo? Consegue perceber que é bem parecido com a ideia que a gente tinha lá no cálculo 1? Sempre, para o epsilon que você imaginar, você tem que ser capaz de encontrar um delta tal que cumpra isso. À medida que você pegou aquele ponto, pegou o delta, construiu um disco de raio delta, tem que acontecer isso lá na função. Tem que chegar a pontos próximos do F, do ponto que você estava estudando. Então, a ideia que a gente tem de limite, que a gente não pode esquecer, é exatamente isso, certo? Continuando aqui, vamos imaginar essa função agora. Primeira pergunta. Essa função está definida no ponto 0, 0? Ou seja, para x igual a 0 e para y igual a 0? O que vocês acham? Claramente ela não está definida, né? Por que que não está definida? Porque se eu colocasse x0 e y0 aí, estaria dando uma indeterminação, dividido por 0. Mas isso não impede que a gente calcule o limite dessa função, coisa que a gente também já sabia lá em uma variável. Então, se a gente perceber aqui, o que é que eu quero? Provar que o limite é 1, né? A gente só vai fazer isso geométrico. O que é que eu quero pela definição? Para todo epsilon que eu pensar, eu consiga encontrar um delta. Vamos imaginar que eu pensei no epsilon igual a 0,5. Se eu pensei no 0,5, se vocês analisarem isso que já está pronto aqui, ó, por definição, a f menos L tem que ser menor do que o epsilon. Nosso L aqui é quem está fazendo esse papel. O nosso L é 1. Então, substituindo aqui, já da definição de módulo, a gente vai encontrar isso. Que f de xy, ou seja, a imagem dessa função, está sempre entre 0,5 e 1,5. Perceba que 0,5 e 1,5 vai fazer o papel de dois planos. Então, o que a gente tem é exatamente o que aparece nessa imagem aí. Olha o que é aqui, ó. Esses discozinho que está aqui embaixo, ó, tá sendo o corte onde eu estou fazendo 0,5 e esse outro plano é 1,5. O que é que a gente quer agora? Dado esse 0,5, eu tenho que conseguir encontrar um delta. Então, vamos chutar um delta aí. Será que é possível sempre fazer isso? Primeiro, quem é o raio? O raio é o nosso delta que a gente vai chutar. Quem é o centro? 0, 0. Porque é exatamente esse ponto para onde a função está tendendo. É o que a gente quer. Então, será que é possível encontrar essa bola, esse disco de centro zero e de um determinado raio delta, que sempre a imagem fique entre 0,5 e 1,5? Vamos tomar o delta igual a 1,7. Se a gente tomar o delta igual a 1,7, o que a gente está fazendo é exatamente isso. Imagina que aqui eu tenho 0, 0, e aí eu peguei, ó, a bolinha aqui, centrada no 0, 0, de raio delta. Esse é nosso raio. Se vocês conseguirem observar bem essa figura aqui, ó, tem coisas, ela ampliada aqui, você analisar esses dois pedacinhos aqui, ó, tem partes aí dessa imagem, pontos que estão no disco que você acabou de construir, que não faz parte da imagem da função. Conseguem perceber que estaria fora da imagem? Ou seja, esse delta para a gente não vai ser o escolhido. Tuane, mas deu problema? Não, porque eu só preciso que exista um.
O que aconteceu foi porque a gente fez a escolha errada. Então, qual seria agora a escolha correta? Vamos fazer outra. Vamos pegar um delta agora igual a 1,3. Se você pega o delta igual a 1,3, perceba que você diminuiu o seu raio. Se você diminuiu o raio e agora você observa essa imagem aqui, ó, todo mundo que você pegou, necessariamente a imagem está compreendida nesses dois planos que você encontrou, que era meio e 1,5. Consegue perceber isso? Então, significa que esse delta é correto. Esse delta é correto para o nosso epsilon, que foi 0,5. Só que isso tem que valer para quando a gente pensa em qualquer epsilon. Então, vamos imaginar outro epsilon? Vamos imaginar que você tem agora um epsilon igual a 0,2. Quem seria o delta? Existe esse delta? Eu consigo encontrar? De fato, a gente consegue. E aí vai ficar para que vocês testem de fato isso. Se você pegar esse delta, se você pegar esse raiozinho igual a 1, ele vai servir para você. Ou seja, para o epsilon igual a 0,2, que eu pensei, arbitrário, eu consigo um delta igual a 1. E isso, gente, a gente vai conseguir sempre encontrar para qualquer epsilon. Para qualquer epsilon que eu conseguir pegar maior que zero, sempre vai ser possível determinar um delta, e basta 1, que a gente acabou de ver isso, para cada epsilon, tal que a imagem da função naqueles pontos que estão nesse disco sempre estão nesse intervalo entre 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. Perceba que 1 menos epsilon e 1 mais epsilon, lá do nosso primeiro epsilon que a gente escolheu, era 0,5 e 1,5. Consegue compreender isso? Esse exemplo foi só para a gente ver o geométrico do limite, do que é esse escolher um delta e, aliás, de escolher um epsilon e conseguir encontrar um delta para cada epsilon que você pensar. E isso tem que ser para tudo, certo? Então, a ideia de limite é simples, é bem parecida com o que a gente estudava lá em uma variável, ou para mais variáveis, as ideias são bem parecidas. Então, vamos pensar agora nesse exemplo. Vamos imaginar aqui que você tenha essa função. Vamos olhar quais são os elementos. Percebe que a nossa f de x, y está sendo 2x mais y, certo? O nosso L, ou seja, o valor do limite, é exatamente 5. E o nosso ponto em questão é o ponto 2, 1. O que é que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que essa função, ó, é função menos o nosso ponto L, nosso valor L, na verdade, que é 5, a gente quer que isso seja menor do que um epsilon para um dado. Isso aqui tem que acontecer sempre que você pegar uma bolinha lá centrada no ponto 2, 1 e de raio delta. Concorda? Quem seria uma bolinha centrada no ponto 2, 1? Vocês concordam que seria x menos 2? É só a equação da circunferência. Ao quadrado, y menos 1 ao quadrado. Isso daqui menor do que o delta, que é o nosso raio. É isso que a gente quer. A gente quer provar isso aqui. Beleza? A gente quer mostrar isso. Sim, Tuane, como é que a gente vai desenvolver isso daí? Para desenvolver isso, eu vou partir daqui, ó. Então, eu vou pegar
Vamos fazer isso aqui juntos, certo? Vou pegar isso aqui. Esse 5, gente, eu vou distribuir ele em parcelas. Eu vou escrever ele como sendo menos 4, menos 1. Percebe que eu não alterei nada? Isso daqui ainda, eu posso escrever, eu vou pegar esse 2x e esse 4 e vou organizar. Quando a gente fizer isso, vai ter o 2, posso colocar em evidência, então ficaria x menos 2, mais agora o y menos 1. Beleza? Sim, Tuane, mas eu não estou vendo como é que eu vou sair disso e vou chegar lá no meu epsilon. Vamos fazer mais uma coisa? Vamos pegar agora a desigualdade triangular. O que é que diz a desigualdade triangular? Que eu posso separar esse módulo aí em 2 módulos, só que agora não vai ficar mais uma igualdade, e sim uma desigualdade. Então, você tem isso. Isso pode ser, como o 2 é positivo, vou deixar ele fora do módulo. Isso pode ser escrito nesse formato aqui. Mas ainda a gente não tem os detalhes para continuar isso, certo? Então, observe, até escrever isso aqui. Observe o seguinte, quando você tem módulo de x menos 2, todo mundo concorda que isso é exatamente a raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado? Acho que todo mundo lembra que isso é uma definição de módulo. E, por sua vez, eu posso dizer que isso é menor do que isso daqui, ó. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Todo mundo concorda com isso? Que essa etapa aqui, ó, é maior do que isso. Se eu estou acrescentando alguma coisa, vai ser maior. O máximo que poderia acontecer era, na verdade, que é maior, menor ou igual, o máximo que poderia acontecer era se o y fosse 1, isso iria gerar essa igualdade. Caso contrário, isso é sempre positivo. Se é sempre positivo, isso seria maior. Mas se vocês observarem isso daqui agora, ó, era exatamente o nosso ponto de partida. A gente tinha isso como condição inicial. Então, significa que isso é menor do que delta. Concorda? Mas nossa função aqui, ó, era 2 vezes isso. Então, eu vou poder dizer que isso daqui é menor do que 2 delta. Gente, da mesma forma, a gente pode dizer que o módulo disso daqui, da mesma maneira que a gente fez, também vai ser menor do que essa raiz quadrada aqui e vai ser menor do que delta. Então, vou chamar isso aqui de estrela, voltando a essa estrelinha aí, o que a gente vai encontrar é que 2x mais y menos 5, que era o que a gente queria, é menor agora, ó, do que 2 delta, porque surgiu isso, mais delta, do que mais delta, que dá igual a 3 delta, certo? O que a gente quer? Não é encontrar um delta que cumpra isso, que faça o módulo dessa função menos o L ser menor do que o epsilon. Então, se a gente pegar aqui o nosso delta como sendo epsilon sobre 3, porque a gente pode escolher ele, se a gente pegar isso, o que a gente vai ter é que, de fato, a nossa função 2x mais y menos o nosso L é menor do que, ó, 3 epsilon sobre 3, você pode organizar aqui, que deu epsilon, que era o que a gente queria chegar. Concordam comigo? Percebe que o processo é análogo ao que a gente fazia no cálculo 1. E da mesma forma, as dificuldades que um dia vocês tiveram lá no cálculo 1, ela é trazida para cá. Mas é algo bem passo a passo. Você tem que saber que para todo epsilon que você pensar, você tem que conseguir encontrar um delta.
O delta é escolha, certo? Então, com isso, a gente mostrou que, de fato, o limite dessa função, quando y tende ao ponto 2, 1, é 5, porque a gente conseguiu mostrar isso daqui. A gente conseguiu provar que isso acontece, certo? Então, aqui eu tenho aí para vocês todos os cálculos que a gente acabou de fazer, para que fique claro nos slides. Então, continuando aqui. Se vocês lembrarem de novo lá das propriedades e limite de uma variável, aqui permanece a mesma, obviamente com as devidas modificações. Mas o limite da soma de função é a soma dos limites. Se você tem uma constante, a constante pode sair. Se você tem um produto, o limite do produto de funções vai ser o produto dos limites. Se você tem um quociente de funções, observando que o limite da função do denominador seja diferente de zero, então você também pode aplicar limite em cima e limite embaixo. Análogo ao que a gente já fazia, certo? Então não vou me deter muito a detalhes nessa parte de propriedades. Então vamos imaginar agora esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o limite da função, quando x, y tender ao ponto 1, 0 dessa função. O que a gente vai tentar fazer primeiro? Substituir, né, no ponto. Por quê? Porque as propriedades que a gente acabou de ver permitem isso. Se a gente só substituir, ó, quando x tende ao ponto 1 e y tende ao ponto 0, aqui nessa função, só reescrevendo, dá x ao cubo, y ao quadrado. A partir do momento que a gente substitui, a gente pode tirar a notação limite, né? Perceba que a função está definida nesse ponto 1, 0, não teria problema nenhum. Então, aqui, ó, para x igual a 1, dá 1 à sexta. E aqui daria de novo, ó, 1 à terceira ao quadrado. Então, dá 1 à sexta também, né? Ou seja, o valor dessa função nesse ponto está sendo 1. Dificuldade nenhuma, né? Não teve bronca, é só substituição. Então, tranquilo. Fizemos aí o exercício 3. Mas percebam que se aqui o ponto fosse 0, 0, por exemplo, a gente já não poderia fazer isso. Porque eu não poderia substituir aqui no nosso denominador. Então, a pergunta agora é, e se fosse assim? O que eu faria se o limite fosse nesse formato aqui? E aí, para isso, a gente vai precisar definir o que a gente chama de caminho. Um caminho, gente, vai ser uma aplicação, ou seja, vai ser uma função contínua, definida de um intervalo, caindo em um conjunto aqui, onde esse conjunto está no R2. Por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, eu pego um ponto, um tzinho aqui em R, certo? E vou levar lá num ponto TT. Esse TT aí, perceba que está em duas coordenadas, está no R2. Então, isso é um caminho. Tony, como é que a gente vai utilizar isso? Vamos imaginar, antes disso, dois teoremas, dois resultados que a gente vai estar apresentando aqui. O primeiro resultado é o seguinte. Sempre que você tem por um caminho, ó, seja limite de f de p igual a L, por um determinado caminho, em qualquer outro caminho que você pegar, ele vai dar o mesmo resultado. Primeiro teorema, o primeiro resultado está dizendo isso para a gente. Se você lembrar e associar lá em limite de uma variável, dizia o seguinte, independente por onde você for, o limite dá a mesma coisa. Não é? Independente dos cálculos que você fizer, se estiver no mesmo ponto, o limite vai dar a mesma coisa. Existe a unicidade dos limites. É exatamente o que está sendo adaptado aqui com essa definição de caminhos. Se você for por um caminho e encontrou L,
obrigatoriamente, se o limite daquela função existir e for L, por qualquer outro caminho, também vai dar L. Então, de forma direta desse teorema, a gente tem outro, que aí vai ser algo utilizado para mostrar que o limite não existe. Por quê? Se eu faço por um caminho, digamos por um caminho C1, encontrei o limite L1. Se eu fiz por outro caminho, C2, encontrei um limite L2, isso não vai poder acontecer. Se L1 é diferente de L2, então o limite dessa função não existe. Porque independente do caminho, tem que dar o mesmo resultado. E se vocês pensarem um pouco, vocês vão conseguir compreender que existe uma infinidade de caminhos. A gente pode trabalhar com uma infinidade de caminhos aí. Então, para começar, vamos imaginar essa função aqui, certo? A gente vai tomar dois caminhos. Já vou colocar aqui para vocês a solução para a gente discutir o que é esse caminho. Eu peguei dois caminhos. O primeiro, C1, tá aqui. O que é que diz esse caminho C1? Eu vou pegar um X e ele vai levar num par ordenado do tipo X0. Ou seja, transforma no R2. E o segundo caminho, ele vai pegar o Y, lá em R, e vai levar num par ordenado 0Y. Se vocês observarem aqui, caminho C1, vou fazer o X tender a 0, porque é isso que eu quero, e vou fazer o Y igual a 0, porque eu estou usando o primeiro caminho. Então, fazendo x tendendo a 0, y igual a 0 nessa função, perceba que no lugar desse y, vai desaparecer aqui. Então, vai ficar x elevado a sexta sobre x elevado a sexta, porque tem essa potência. Só que isso daqui para a gente, antes mesmo dessa substituição, que a gente resolve esse quociente, está sendo 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Nesse caso, 1. O que é que acontece? Para eu dizer que o limite dessa função não existe, eu tenho que calcular por outro caminho e encontrar um valor diferente de 1. Se você analisar aqui, ó, eu vou pegar agora para x igual a 0, porque satisfaz essa condição do caminho, e y tender a 0, porque satisfaz essa condição. Substituindo x igual a 0 aqui, vai dar 0 sobre y a quarta. E isso daqui é exatamente igual a 0. De novo, limite de uma constante é a própria constante. Portanto, está dando 0. O que é que a gente consegue concluir daí? Se eu peguei por dois caminhos e chego valores diferentes, o limite dessa função não existe no ponto. Gente, isso é um artifício que a gente utiliza para mostrar que não existe. Se você tivesse feito por um caminho C1, tivesse dado 1, caminho C2, 1, caminho C3, 1, caminho C4, 1, você poderia dizer que o limite dessa função é 1? Não, não pode. O artifício que a gente utiliza para caminhos é para mostrar que não existe. Tuane, e se eu estiver fazendo por 20 caminhos e estiver dando o mesmo valor? Lógico, você começa a imaginar que o valor daquela função, o limite dela, é aquele que você está encontrando. Mas você não vai poder garantir, certo? Então, vai ter que arrumar outro modo para fazer isso daí. Então, nesse exemplo, limite não existe quando x e y tender ao ponto 0, 0. Mesma coisa a gente pode se perguntar sobre essa função aqui. E aí, o que é que eu poderia fazer? Se você observar, gente, se eu pegar o caminho ó, C1, eu fizer ó, x igual a 0 e y tendendo a 0. Analisando nesse exemplo aqui, você ficaria, ó, limite, o x já é 0, eu já vou pular uma etapa, o y igual a 0. Quando substituísse aqui, ó, ficaria menos y ao quadrado sobre y ao quadrado.
Ou seja, está chegando para você limite de menos 1, quando y tende a zero. Ou seja, está chegando menos 1. Se você for por outro caminho, estou pegando caminhos triviais. A gente poderia pegar outro, não teria problema não. Se eu pegar ó, x agora tendendo a zero e y igual a zero. Vou vir para cá já. Ó. Então, ficaria ó, limite quando x tendendo a zero da função x ao quadrado, onde tiver y, eu já vou colocar zero, x ao quadrado. Então, a gente está chegando limite de 1 quando x tende a zero. Não depende aqui da nossa variável x, então está chegando em 1. O que a gente consegue perceber com isso? Vai existir o limite dessa função na origem? Não, né? Por quê? Porque a gente acabou de determinar dois caminhos e chegando em limites distintos. Portanto, você pode afirmar sem erro que esse limite não existe. Aqui eu coloquei para vocês outros caminhos. Ó. Peguei o caminho x tendendo a zero, y igual a x, x igual a 2y, que está lá no R2, a gente sabe que continua na condição de ser caminho. Onde tiver x, eu vou substituir por 2y e lá no final aplicar o limite com y tendendo a zero. Então, olha aqui, ó, no lugar do x, coloquei 2y. Vai sobrar aqui para a gente, ó, 4y ao quadrado menos y ao quadrado. Sobre, embaixo apareceria ó, 4y ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, em cima está sobrando 3y ao quadrado, 5y ao quadrado. Se você olhar de novo aqui, vai poder cortar os y, né? Porque dá 1 essa divisão. Então, você vai aplicar o limite nisso daí. Só que isso não está mais dependendo do y. É o limite de uma constante. E o limite de uma constante vai ser a própria. Então, por um caminho, você encontrou zero. Por outro caminho, você encontrou 3/5. E a gente já tinha feito dois outros caminhos, que um era 1 e o outro era menos 1. Ou seja, de fato, isso aí não vai existir. A gente testou 4 caminhos e nos 4 caminhos a gente obteve valores diferentes. Então, é uma maneira bem prática da gente determinar que não existe o limite da função em um determinado ponto. Outro exemplo, x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a nossa função no ponto xy tendendo ao 0, 0. Ou seja, existe o limite dessa função na origem. De novo, a gente pode atribuir caminhos e verificar isso. Se a gente analisar aqui, vamos pegar um caminho aqui. Eu vou pegar ó, x tendendo a 0 e y igual a 0, por exemplo. Então, você ficaria com limite, substituindo de x ao cubo sobre x ao quadrado quando x tende a 0. Concorda comigo? Resolvendo esse quociente aqui, ó, a gente está chegando em limite de x quando x tende a 0. Que é quanto isso? 0. Concorda? Então, a gente poderia mexer nisso daqui. Se você, de novo, pegar aqui agora, ó, y tendendo a 0 e x igual a 0, o que é que você vai estar encontrando aqui? Vai encontrar limite, agora com y tendendo a 0, o x é 0. Então, dá 0 sobre y quadrado. 0 sobre y quadrado é 0. Limite de 0 é 0. O que é que está acontecendo? A gente fez um caminho C1, deu 0. Fez um caminho C2, deu 0 também. Se você pegar outro caminho, você pegar, sei lá,
y tendendo a zero e x igual a y. Você também vai encontrar esse valor. Então, o que a gente vai estar trabalhando aí? Será, nosso questionamento, será que o limite dessa função está sendo zero? Será que esse limite está sendo zero porque eu encontrei dois caminhos e foi zero? Aí vem aquela questão. O teste dos caminhos não vai dizer que existe um limite. Pode ser um indício, mas a gente não pode garantir isso daí. Eu chamo muita atenção quanto a isso, pessoal, porque é comum a gente encontrar alunos que tentam usar a prova de caminhos para dizer que o limite existe. E vocês têm que entender que existe uma infinidade de caminhos. Eu costumo dizer que a gente pode testar 999 caminhos e aí, no caminho 1000, que a gente não vai fazer isso, obviamente, no caminho 1000 você encontrou outro valor. Então, depende do caminho. Como existe uma infinidade, a gente não pode estar garantindo, certo? Então, o questionamento é, como é que a gente vai mostrar isso? Se por caminhos não dá certo. Para isso, a gente vai antecipar aqui o teorema do confronto. A ideia do teorema do confronto é exatamente a mesma lá do cálculo 1. Se você tem uma função emprensada por duas, que você conhece o limite dessas duas funções, então você pode garantir, e elas vão para o mesmo ponto, você vai poder garantir que o limite da função do meio, que está emprensada, seja exatamente aquele valor. É exatamente o que a gente está expondo aqui para vocês. Então, se a gente pega nesse exemplo, se vocês conseguirem observar aqui, ó, esse x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente consegue uma limitação para ele. E a limitação é exatamente essa daqui, ó. Observa isso aqui. Vocês concordam com isso? Que o quociente x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é sempre positivo e, mais do que isso, está sempre menor do que x ao quadrado? Porque se isso é positivo, o numerador é positivo, o denominador positivo também, então isso é tudo maior que zero. Por outro lado, você está dividindo uma coisa positiva por uma coisa que é maior que ela. Então, o máximo que pode acontecer é isso daqui. Só que nossa função é x ao cubo. Eu preciso multiplicar por x. Então, se eu pegar aqui um x maior que zero, para eu garantir que não vai mudar essa desigualdade, seria o nosso primeiro passo, certo? Se eu multiplicar aqui, eu consigo isso. O que é que o teorema do confronto diz? O limite dessa função aqui do meio, ela vai ser o limite dessas aqui, se eles forem iguais. Quando calcula o limite do zero, dá o próprio zero. Quando calcula o limite de x ao cubo para x tendendo a zero, também dá zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite dessa daqui, quando x e y tender ao zero, também vai dar zero. Esse é um caso. A gente teria que necessariamente fazer o segundo caso aqui, que é para quando x for menor que zero. Perceba que iria inverter as desigualdades, porém, daria o mesmo resultado, certo? Então, a gente acabou de resolver aquele limite que, por caminho, não dava certo. De que maneira? Encontrando uma limitação para essa função. E aí, de uma forma bem mais direta, uma consequência desse teorema, vem um resultado também análogo ao cálculo 1. Se você tinha uma função que era limitada, então tem aqui, e você tinha outra função, digamos g, que ela ia para zero, para um determinado x tendendo a um x0, o produto do limite dessas duas funções
para x tendendo a x0, ter esse resultado análogo aqui, certo? Tem ele aqui para vocês em breve, mas aí diretamente em um exemplo. Você tem esse exemplo aqui, perceba que a função x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, ela é uma função sempre positiva e mais do que isso, é sempre limitada pelo 1, pelo que a gente já mostrou ali. Se você analisar a função y com y tendendo a zero, x tendendo a zero, que é isso aqui que a gente está trabalhando, também daria zero, correto? Então, perceba que o resultado vai dizer então, nessas condições, se aqui é limitada e aqui está indo para zero, o produto dessas duas funções, que daria exatamente isso daqui, também vai resultar no nosso 1, no nosso zero. 1 era a limitação, certo? Então, você tem esse resultado aí. E perceba que aqueles caminhos que a gente estava fazendo, estava indicando isso. A gente fez por um caminho de zero, por outro caminho de zero. Se pegasse outro, também daria zero. Certo? Compreendido isso? Então, é uma consequência do teorema do confronto. E aí vai ficar um exercício para vocês resolverem. A dica é, utilize esse resultado que a gente acabou de fazer. E aí, para entrar na segunda parte da aula, que é a parte de continuidade, e aí é bem rápido, o que a gente tinha lá do cálculo 1? Qual era a definição de continuidade para a função de uma variável? Primeiro, o ponto em questão precisa pertencer ao domínio da função. O limite da função precisa existir e, além disso, o limite da função tem que coincidir com a função no ponto. Se vocês lembrarem lá da nossa função apresentada no início da aula, que era isso daqui, aplicando no ponto 1, 2, você realmente chega em 5, que coincidia com o limite dessa função aqui, exatamente nesse ponto 1, 2. Lembra que eu disse que aquela função pertencia a uma classe de funções especiais? É exatamente isso daqui, certo? Então, a gente tem aí já um exemplo de uma função contínua para vocês. A definição está aqui. Uma função vai ser dita contínua num determinado ponto, sempre que para um ponto, olha o que está dizendo aqui, ó. Se eu pegar um ponto AB, onde ele é um ponto de acumulação, e o que é que significa ser um ponto de acumulação? Imagina que aqui você tem esse ponto AB e você fez um discozinho ao redor dele, ou seja, ele é o centro, de raio delta. Sempre que você fez isso daqui e você fizer a interseção dessa bolinha de raio delta com qualquer outro ponto que seja diferente do AB. Ou seja, se eu fizer outra bolinha aqui, por menor que seja esse raio, eu sempre encontro outro ponto que esteja aí dentro. Isso é significar o ponto ser um ponto de acumulação. Sempre que eu fizer uma bolinha lá, centrada nele, eu sempre encontro outro ponto fora ele. Basicamente, isso que a gente precisa. Então, eu preciso que esse ponto pertença ao domínio, que exista o limite da função e a função coincida naquele ponto. Então, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte exemplo. E aí, esse é bem simplesinho. Você tem essa função, eu quero saber se ela é contínua no ponto 1, 2. Primeira pergunta, 1, 2 pertence ao domínio dessa função? Ou seja, eu posso substituir de forma rápida? Posso, né?
Se eu substituir no ponto 1, 2, estaria dando quem? Ó? 2 que multiplica 1 ao quadrado mais 2. Ou seja, 4 mais 2 aí. Aliás, 2 mais 2 está chegando em 4. Quem seria agora o limite da função f de xy quando x tende ao ponto 1 e y tende ao ponto 2? Percebe que aí a gente pode aplicar as propriedades de limite da soma e vai chegar de novo, que é 4. Ou seja, a gente encontrou que o ponto 1, 2 pertence ao domínio e existe o limite da função no ponto e que ele coincidiu com a função aplicada no ponto. Então, o que a gente pode dizer com isso é que essa função ela é contínua. Assim como a gente tinha lá no cálculo 1, onde a gente dizia funções polinomiais são contínuas, vale a mesma coisa. Soma de função contínua é contínua. Multiplicação de uma constante por uma função contínua. Todas aquelas regras que a gente conheceu no cálculo 1 são válidas aqui com as adaptações, certo? Então, próximo exemplo. Essa função não é contínua em 0, 0, mas vai ser contínua em qualquer outro ponto que não seja a origem. Por quê? Primeiro ponto, eu preciso que a função esteja definida no ponto estudado. Não é isso? Quando a gente trabalha com continuidade, ela é pontual. Então, eu preciso que seja definida no ponto 0, 0. Então, primeira pergunta, ela é definida no 0, 0? Se eu substituir aqui, ó, deu erro. Estou encontrando uma indeterminação. Então, não está definida no 0, 0. Por isso que ela não é contínua. Porém, se você imaginar qualquer outro ponto do R2, exceto 0, 0, ela vai ser contínua. Você vai conseguir encontrar aquelas propriedades. Então, nesse caso, a gente vai dizer que ela é contínua, exceto no ponto 0, 0. E nesse ponto 0, 0, a gente poderia redefinir essa função de tal modo que ela vire a ser contínua. Ah, mas o que é isso? Ela não era contínua, ela vai se transformar contínua? É porque essa descontinuidade que a gente está encontrando, a gente pode, entre aspas, removê-la, definindo a função de outra forma. Você consegue perceber que o 0, 0 era o ponto problemático. Se eu defino esse 0, 0 nesse ponto, a função aplicada no 0, 0, como sendo o próprio zero, eu tiro essa descontinuidade da função. Dessa forma aqui, ó, eu pego a função dada desse jeito, que a gente apresentou, o quociente, para todo xy diferente do 0, 0, e vai ser zero naquele ponto onde a gente acabou de comprovar que havia uma descontinuidade. E aí, isso é o que a gente chama de descontinuidade removível. E aí, eu deixo para vocês 3 exercíciozinhos iniciais, mas em breve também vão ter exercícios lá na plataforma. As questões da aula passada estão lá, façam. Em breve também estarão as respostas. E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje.